Boa noite, meus irmãos. Mais uma quarta-feira. Estamos aqui reunidos, para continuar os nossos estudos. Hoje iniciaremos o capítulo 12, cujo título é Estranha Enfermidade. Então vamos fazer a leitura do Evangelho. Caiu para nós hoje o capítulo 26, de graça recebeste, de graça dai. Vamos ler aqui o item 5. Vendilhões expulsos do templo. Chegaram a Jerusalém. Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os vendedores e compradores que lá estavam. Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse utensílios através do templo. E ensinava-lhes, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. E, no entanto, fizeste dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes ouviram isso e preparavam um meio de perdê-lo. Eles o temiam, pois todo o povo estava maravilhado com o seu ensinamento. Marcos capítulo 11, versículos 15 a 18, Mateus capítulo 21, versículos 12 e 13. Jesus expulsou os vendilhões do templo. Com isso, condenou o tráfico das coisas santas sob qualquer forma que seja. Deus não vende sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Portanto, o homem não tem direito a cobrá-los. Então, fica esse trecho do Evangelho para a gente refletir e vamos fazer a nossa prece. Elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso Mestre, agradecidos que somos por mais essa oportunidade, por estarmos aqui nesta noite reunidos para estudar os seus ensinamentos através desses benfeitores. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos fortalecer, nos amparar com a Tua luz, para que possamos entender os Seus ensinamentos e praticá-los, Senhor. Que esses benfeitores em Teu nome possam dar-nos a assistência necessária à compreensão, ao entendimento e a praticá-los nos nossos dia a dias. Assim pedimos que o Senhor possa, Senhor, estender o seu manto de luz, de paz, de amor, fé e confiança sobre todo o nosso planeta e em nós e os nossos lares, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Então, dando continuidade, capítulo 12, Estranha Enfermidade. Bom, o que o André nos traz neste capítulo é uma doença, em que nós vamos tentar aqui refletir, e esse difícil entendimento, que envolve muita área médica, mas vamos tentar ver aqui o que nós possamos refletir sobre essas informações do André. Então ele diz aqui no capítulo 12, Estranha Enfermidade. Acompanhando o abnegado irmão dos sofredores, penetrei confortável residência, onde Calderaro me conduziu, incontinente, à presença de um nobre cavalheiro em repouso. Achamo-nos em elegante aposento, decorado em ouro velho. Magnífico tapete completava a graça ambiente, exibindo caprichosos arabescos em harmonia
com os desenhos do teto. Estirado num divã, o enfermo que visitávamos engolfava-se em profunda meditação. Ao lado, humilde entidade de nossa esfera, o plano espiritual, que nos aguardava. Aproximou-se e cumprimentou-nos gentil, a entidade. Às fraternas interpelações do assistente, respondeu solícita. Fabrício vai melhorando. No entanto, continuam os fenômenos de angústia. Tem estado inquieto e aflito. Então, olha o que ela informa, né? Que o visitado, que é o Fabrício, é um lar na Terra, né? Visitado por André Luiz e o Calderaro. E neste lar, eles encontraram esse irmão deitado no divã da sua residência, né, em profunda meditação, segundo a narrativa da colaboradora aqui do plano espiritual, que se encontrava junto ao seu leito, no seu lar terreno. Então ela informa de que ele vai melhorando. No entanto, continua os fenômenos de angústia. Olha quais são, né, esses primeiros sofrimentos, essas primeiras informações dessa abnegada do plano espiritual que assiste ao nosso Fabrício. Então, angústia é um sofrimento, é um tormento, é uma inquietação, é um abafamento, né, daqueles sentimentos, uma insegurança, e é hoje em dia considerado pela moderna psiquiatria uma doença psicossomática, né? Então ela vem se acumulando ao longo da existência desse irmão, a gente pode deduzir daí, né? Essa angústia que vai aos poucos tomando conta do irmão e vai se apresentando de forma bem sofrida, bem inquietante, abafando e constringindo esse irmão a sentimentos muito dolorosos. Então, iniciou-se esse processo no irmão. O orientador lançou o expressivo olhar ao doente e insistiu. Calderaro, mantém ainda o autodomínio? Não se abandonou totalmente às impressões destrutivas? A interlocutora, velando contentamento, informou. A divina misericórdia não tem faltado. O desequilíbrio integral, portanto, não erigiu seu império. Devido à assistência dos benfeitores e mais particularmente dessa irmã, ele ainda, né, mantém um certo equilíbrio momentâneo, né? Ora sim, ora não, ora entra naqueles sentimentos de angústia, de grande sofrimento, de inquietação. Em nome de Jesus, nossa colaboração tem prevalecido, a informação da nossa irmã. Calderaro, então, fraternalmente indagou, dirigindo-se a mim. Então, Calderaro indagou André Luiz, presente, né, na estilar. Chegaste alguma vez a experimentar casos declarados de esquizofrenia, André? Não adquiriria conhecimentos especializados da matéria. Todavia, não ignorava constituir esse morbo uma das mais inquietantes questões da psiquiatria moderna. Isso é a resposta de André Luiz a Calderaro. Sendo uma especialidade, né, de doença da psiquiatria, ele tinha conhecimento do seu quadro gravíssimo, mas não tinha, né, contato especializado diante dela.
Este ramo ingrato da ciência que estuda a patologia da alma, isso é afirmação de Calderaro, porque a ciência ela não se encontra ainda, né, nesta afirmativa. Este ramo ingrato da ciência que estuda a patologia da alma, aonde reside a causa, né, o início de tudo, declarou o companheiro, compreendendo a minha incipiência. É há muito tempo campo de batalha entre a fisiologia e a psicologia. Tal conflito é, em verdade, lamentável e bizantino, diz ele, de vez que ambas as correntes possuem razões substanciais nos argumentos com que se digadiam. Somos, contudo, forçados a reconhecer que a psicologia ocupa a melhor posição por escalpelar o problema nas adjacências das causas profundas, ao passo que a fisiologia analisa os efeitos e procura remediá-lo na superfície. Então ele alega aqui ao André Luiz, ele informa ao André Luiz afirmando que essas duas ciências na materialidade, na Terra, os psicólogos se encontram em melhor posição, porque eles analisam e observam o problema nas adjacências das causas profundas, quer dizer, do espírito, da alma. E ele está mais, né, próximo da verdadeira realidade. Ao passo que a fisiologia a estuda na superfície, ou seja, na matéria, do corpo, tratando os efeitos e não a causa. Mas, no conjunto, as duas têm um fundo de verdades, porque ampara aos irmãos, né, nesses dois estados, porque nós temos que ver o problema do espírito, que é a causa, mas os efeitos são analisados no corpo, na matéria, e eles têm que ter, de alguma forma, um tratamento, um recurso reparador para que ele volte a encontrar nessa dualidade espírito-matéria a harmonia, né, e o equilíbrio para superar grandes dificuldades. No momento, a gente vê que um irmão começa a perceber e a sentir as pressões dos dois lados, fluindo, né, drenando energias pesadas por erros praticados por ele do pretérito, vindo a desaguar na matéria, que é o efeito. Então, essas condições são diretamente relacionadas, né? Porque uma é a causa e desemboca no efeito, que é a matéria. Logo após, o assistente recomendou-me examinar a esfera mental do visitado. Auscultei-lhe o íntimo, ficando aterrado com as inquietudes que lhe povoavam o ser. O cérebro apresentava anomalias estranhas. Toda a face inferior mostrava manchas sombrias. Os distúrbios da circulação, do movimento e dos sentidos eram visíveis. Calderaro apresentara-me Fabrício, classificando como esquizofrênico. Mas não estaríamos ali perante um caso de neurastenia cérebro-cardíaca? Isso, a afirmação, de acordo com seus estudos e a sua experiência médica na materialidade, o André Luiz vivenciou e visualizava essa doença ou essa análise, né, ao vislumbrar o cérebro em grande confusão do nosso irmão. Então, para esclarecer um pouquinho o que o André quis dizer com neurastenia cérebro-cardíaca, a gente procurou ver o que é. Nós pesquisamos e diz, de uma forma bem sintética, que neuro é igual a cérebro, astenia, fraqueza. Então, é um transtorno psicológico resultado do enfraquecimento do sistema nervoso central. Isso é o quadro que o André
visualizava, né? E essa visualização ele o questionava ao Calderaro. O instrutor ouviu-me pacientemente e observou: diagnóstico exato, no aspecto em que o nosso amigo se apresenta hoje. Quer dizer, para o Calderaro, o nosso irmão Fabrício iria se desestruturar num quadro mais agravante que seria a esquizofrenia, mas o quadro inicial caminhava para essa situação mais complicada que é a esquizofrenia, mas naquele momento o quadro que o André observou era o correto, por isso a concordância, né, do Calderaro. A esquizofrenia, contudo, originando-se de sutis perturbação do organismo perispirídico, né? Então ela começa no espírito, né? Passa para o perispírito e do perispírito ela drena as suas energias ou joga todas as suas energias desequilibrantes nos órgãos em que ela deverá comprometer o efeito que é a matéria. Então, veja bem, né, o quadro observado pelo André Luiz, que é um médico, teve a sua última existência corporal exercendo a profissão de médico, e, né, na sua observação, o quadro que ele passa para o Calderaro, e o Calderaro, concordando com ele, informa, né, que o quadro terminal do irmão é a esquizofrenia. Por isso que ele já, diante dos fatores e da sua experiência como mentor espiritual bem elevado, ele já tinha essa experiência. Só para completar aqui para os irmãos, a gente procurou também, informou o que hoje a ciência nos traz como a explicação para esquizofrenia. Então, é um conjunto de psicoses endógenas cujos sintomas apontam a existência de uma dissociação da ação e do pensamento. Então, o irmão ele vai passar por essa desassociação do que ele quer fazer ou do que a sua vontade de realizar dos seus pensamentos. Então são delírios, são alucinações que ele encontra diante da sua mente conturbada por influências de energias pesadas junto a ela, que vai passar todas essa sintomatologia que ele começa a ter, a sentir. Então vai passar por esses delírios todos, por essas alucinações, né? Essa desconexão da realidade com aquela situação em que ele se encontra. Então, o André Luiz informa o seguinte, ó, no momento temos aqui a doença de Kirsch-Haber, com todo característico especial, mostrando grave expressão no semblante, acrescentou. Kirsch-Haber é um médico francês que ele estudou esses sintomas e ele empresta o seu nome para essa doença. Então a doença chamada de Kirsch-Haber, ou Kirsch-Haber, que é a manifestação por hiperestesia, ou seja, ilusão sensorial, vertigem, acompanhado de taquicardia. Então o irmão sofre aquela ilusão sensorial porque ele pode perceber através de imagens, de sons ou até mesmo de contatos. Então ele percebe isso claramente na sua mente e vivencia essas alucinações, né? Então ele fica com a mente hiperestimulada, sentindo e vivenciando essas experiências através das ilusões sensoriais. Essa é a doença de Kirsch-Haber, esse francês, né, que estudou e descobriu. E ela vem acompanhada por sustos e tal, que eleva ou altera totalmente os batimentos cardíacos.
ora ele vindo a se espantar com o coração acelerado, quer dizer, é um comportamento que ele carrega e que externa isso para a gente de uma forma com muita dor e sofrimento. Então, vamos pular um pouquinho aqui na frente, porque essas narrativas vai esbarrar no porquê disso tudo, né? Desse irmão apresentando tudo isso. Então ele informa aqui, ó, a imaginação superexcitada destina-se a ouvir o passado. Recordava-lhe a figura de um velho agonizante. Escutava-lhe as palavras da última hora do corpo a recomendar-lhes aos cuidados de 3 jovens presentes também ali na paisagem de suas reminiscências. Então vamos pular mais um pouquinho para frente. Então, ó, ele ouvia vozes internas, ansioso e amargurado, ele ficava, ele começava a entrar nessas situações porque ele sabia o que essas vozes, e ele tinha relação com elas no passado. Então ele desejava de qualquer forma desfazer dessa ideia, né, desse pensamento do passado a qualquer custo. E ansiava, né, fugir de si próprio, mas em vão, porque isso era o quê? Era no seu inconsciente, na sua mente, com relação a atos praticados, que agora começava a lhe ser lembrado, né, dessas energias desequilibrantes que ele causou no passado, no pretérito. Então ficava ali os estragos orgânicos resultantes do uso também intensivos de analgésico. Por quê? Porque o irmão sentia essas complicações e, eu não durmo, eu não tenho sossego, essas imagens, esses pensamentos não me abandonam, e começava a se drogar. Analgésico, antidepressivos, para dormir, e isso tudo foi agravando ainda mais complicando a condição do irmão. Então ele duelava com ele mesmo. Então, para ele, era uma briga interna incessante em se livrar desses pensamentos de cobrança, né, de energias em que ele provocou na mesma condição a outros, agora começava a atormentar a própria mente. E ele, em briga individual com ele mesmo, buscou, né, os analgésicos, complicando ainda mais a sua condição fisiológica. Então, nessa condição, nessa circulação de observação do Calderaro, do André Luiz, dado momento, entra no quarto deles, né, uma senhora que parece que era a esposa dele, né? Então falando para ele, vamos Fabrício, não se alimenta hoje? Trazendo, né? E aí ele, vagamente, com aquele olhar vago, não se ligando à realidade daquele quadro, e nem da situação que ele estava, né, diante dela, parece que não dá muita importância ao que a esposa, né, lhe sugeria para a alimentação. Então ela insiste com ele, né? E porque prosseguisse atenciosamente buscando ministrar um caldo, o enfermo levantou-se de súbito, como se houvesse repentinamente enlouquecido. Quer dizer, a hora que lhe cobra, lhe chama mais a atenção em sair desses distúrbios, a própria energia desses irmãos faz com que ele tenha manifestações intempestivas, de loucuras, de desgaste, de grande dor e sofrimento. Então ele esbraveja e se entra também em luta com aquela realidade aparente em que ele tirou daquele consumismo das energias gerado por os irmãos de outrora. Então,
o Calderaro informa, ele está no limiar da loucura e ainda não enveredou francamente pelo terreno da alienação mental. Quer dizer, a alienação é ele ceder completamente à influência externa, né, de outrens, de espíritos, de irmãos. Então, ele fica ali facilmente sendo dominado, essa alienação mental. Mas a loucura é um processo de luta até certo ponto consigo mesmo, em si, não ceder àquelas sensações, àquelas ideias, aquelas vibrações, né, em que ele percebe através do órgão sensorial, né, ainda marcado. Logo após, o assistente o submeteu a operações magnéticas de reconforto, vigorando-lhe a resistência. Então, o Calderaro assiste ao irmão e ele volta um pouco ao equilíbrio por essas energias magnéticas que são direcionadas a ele. Ante o neurastêmico, mais calmo agora, narrou com serenidade. Nosso irmão enfermo teve a infelicidade de apropriar-se indebitamente de grande herança depois de haver prometido ao genitor moribundo velar pelos irmãos mais novos na presença destes. Então, veja, meus irmãos, o que o nosso irmão Fabrício fez, né? Então, ele prometeu no leito de morte do pai velar pelos irmãos mais novos, em número de 3, na presença dele, né? Ao sentir, porém, melhor da situação, desemparou os manos e expulsou-os do lar, valendo-se de rábulas bem remunerados, desses que, sem escrúpulo, vivem de inquinar os textos legais. Então ele se cercou de toda a fortuna e o patrimônio deixado por pai, somente para ele. E se cercou legalmente por advogados e coisas inescrupulosos que lhe fortaleceram a assunção deste patrimônio, deixando seus irmãos ao relento. Então aí iniciou o problema do nosso irmão Fabrício. Por mais energias e convincente as reclamações arrazoadas, por mais comovedores os apelos à amizade fraterna, manteve-se ele em clamorosa surdez, arrojando os irmãos à penúria e à dificuldade de toda sorte. Então, a gente sabe que nós somos muito assistidos e aconselhados pelos nossos guias, pelos nossos irmãos do plano espiritual. Por mais que ele fosse, né, insistentemente influenciado através da inspiração, de intuição dos irmãos do plano espiritual, a atender aos irmãos carentes, jogados, sem assistência nenhuma financeira, ele não dava importância a isso. No auge da sua vivência material, né, com todas as energias ali vibrando, né, ele só queria o seu prazer e os bens materiais ao seu dispor. 2 deles morreram num sanatório. Olha a situação dos irmãos dele. Em catres de indigência, minados pela tuberculose que os surpreendeu em excessivas tarefas noturnas, também, né, por falta de assistência, se perderam na embriaguez, na boemia noturna, acabaram adquirindo também doenças, né, com relação a essas ações promíscuas. E outro desencarnou em míseras condições de infortúnio, relegado ao abandono antes dos 30 anos, presa a profunda avitaminose, consequente da subalimentação que fora compelido. Tudo isso, nosso distoso amigo conseguiu fazer.
escapando à justiça terrestre. Ele a usou, né, ao seu próprio interesse comum, né? A gente sabe que a justiça terrestre, hoje os bens, o dinheiro, faz muita mudança nessas situações, né? Então, não pôde eliminar dos escaninhos da consciência os resquícios do mal praticado. Quando a gente pratica alguma coisa errada ou mal em que nós direcionamos ao nosso semelhante energias pesadas e comprometemos as nossas situações afetivas, isso tudo, elas vão gerar energias da mesma intensidade em sentido contrário. Quando eu arremesso essas ações, essas minhas atitudes violentas de deixar, no caso do Fabrício, os seus irmãos ao relento, sem amparo nenhum financeiro, ele desequilibrou todos eles, levando, empurrando eles nessa condição, e são essas energias desequilibrantes que cada um sofreu, sentiu e chegou até o desencarne, é que vão gerar a mesma intensidade no sentido para o irmão, né, praticante, essas mesmas sensações. Então imagina 3 irmãos indignados que morreram na penúria, vendo o irmão agora, né, eles desencarnados e o irmão encarnado, e eles na espiritualidade, percebendo esse quadro de luxúria, de ganho de posses, de conforto, e sabendo que o irmão fez, eles dirigem a mesma energia e a mesma carga a que eles passaram para o irmão. E isso começa de início com o enfraquecimento das forças vitais. Porque é aquele velho ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O irmão insistentemente, constantemente sendo direcionado a ele energias desequilibrantes, pesadas, chega a um certo ponto que o próprio organismo sente o baque e não conhece, não consegue a reação. E aí há a desarmonia, o desequilíbrio, e essas energias começam a lhe transpor, o corpo passa do espírito para o perispírito e transpõe a barreira para o corpo físico, causando os distúrbios no órgão que causou toda a dor e o comprometimento dos irmãos. Qual foi? O cérebro, a mente, que ele usou, que ele planejou, que ele comprou, que ele utilizou para passar os irmãos para trás, para deixar eles na penúria. Então começa essas energias, na mesma proporção e intensidade, a desequilibrar o processo mental dele. Então a parte consciencial e as lembranças são o primeiro ato que ele começa a brigar. Então essa briga íntima dele com aqueles sentimentos e com a que não querer relembrar o passado é o início. Então essas energias constantemente sendo direcionadas ao irmão, ele começa de alguma forma, a gente percebe que ele, nessa briga íntima ele parte para os remédios, para dormir, para não mais ter aquelas sensações, analgésicos, né? E aí desequilibra o corpo físico. Quer dizer, é a porta sendo aberta da consciência primeiramente e depois na materialidade para a enfermidade iniciar-se. Então, meus irmãos, a gente percebe que essa doença tem o fundo, a causa no espírito. Então, por hoje, nós vamos parar por aqui. Mais uma quarta-feira a gente encerra esse capítulo, que é o 12, né, Enfermidade Estranha, para a gente refletir sobre essas informações que o André nos traz.
Então, meus irmãos, relembrando aqui que, como qualquer reunião, os irmãos podem colocar a garrafinha, o copo de água para fluidificar, que a espiritualidade que nos assiste, que dá toda a assistência a cada um de nós, se fará presente e fará a fruição dessa água, né? Isso é comum, eu acho que não há necessidade da gente ficar destacando a cada reunião, mas só lembrando, né? Então, mais uma quarta-feira, né? Vamos encerrando aqui e vamos fazer a nossa oração de encerramento. Agradecidos que somos, Pai, pedimos mais uma vez que o Senhor possa nos amparar, nos assistir a todos os lares do nosso planeta, a todos os lares dos nossos familiares, amigos, dos nossos entes de relacionamentos, que possa fortalecer em cada um de nós os nossos ideais cristãos e que possa, Senhor, na proporção das nossas condições de conhecimento, nos tornar um duplicador dos seus ensinamentos, Pai. Que as tuas bênçãos possam nos fortalecer hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Até quarta que vem, meus irmãos.